Doutora Proton, você fala muito sobre prosperidade e muitas vezes vejo pessoas comentando que é fácil falar de prosperidade quando você está vivendo na prosperidade. Mas muitas pessoas não conhecem a sua história e não sabem tudo que você passou, as adversidades e o cenário nem sempre foi assim. Então, eu queria que você começasse falando como é galgar esses degraus. Com certeza. Antes de mais nada, gratidão maravilhoso por esse convite. Já o que? A terceira ou a quarta vez que eu venho Quarta aqui? vez. Eu amo estar aqui. E hoje eu já vim com uma energia diferente, tá? Eu vim obcecada em fazer vocês manifestar dinheiro em até 24 horas. Tudo que a gente vai ensinar aqui, vocês vão aplicar na prática e vão ter a prova do universo que a sua mente cria a sua realidade. A sua mente pode criar muito dinheiro. E eu posso falar isso porque hoje eu tenho uma empresa milionária, uma empresa presente em mais de 44 países. Estou batendo quase 60 mil alunos, né, dentro do meu clube secreto. Mas eu fui criada por um pedreiro e uma dona de casa. Eu fui filha de mãe solteira. Minha mãe me teve com 18 anos de idade. O meu pai fugiu quando eu nasci. Então, quem me criou foi a minha avó e meu avô na periferia do interior de São Paulo. E ali eu cresci na pobreza, numa vila, onde a vida normal é você ter o arroz, feijão e a mistura, né, para comer. Meu avô, um pedreiro, trabalhou muito, trabalhou de domingo a domingo para construir a nossa primeira casinha. Um homem muito trabalhador, mas um homem com mentalidade de escassez. Então eu cresci num ambiente onde, como criança, sempre questionadora, eu gosto de falar que eu tinha. Como eu posso usar essa palavra? Eu já era uma criança com grandeza de clareza. Uma grandeza, assim, uma clareza muito forte de que a gente não estava aqui à toa. Eu já via muita riqueza, muita abundância ao nosso redor. Eu só não entendia por que que a gente não tinha. A minha avó falava: essa menina aí tem o rei na barriga, essa menina come ovo e rota caviar. Mas na verdade não, eu já tinha uma clareza muito forte desde criança de que aquilo ali não era normal. E eu questionava os meus avós do porquê a gente era pobre e eu ouvia a vida toda que era porque Deus queria. Vó, por que que a gente não tem? Porque Deus quer, filha. Vó, por que que as pessoas têm isso e a gente não tem? Porque Deus quer. Então eu falava: mentira. Não acredito que Deus não queira que a gente não tenha algo. E ela falava pro meu avô, ela chama meu avô de velho. Velho, olha essa menina blasfemando contra Deus, velho. E eu cresci num ambiente muito turbulento por isso. Porque eu não aceitava a pobreza desde criança. Mas eu vivia num ambiente muito pobre. E eu comecei a mudar isso quando eu conheci a física quântica. Quando eu comecei a estudar as leis universais e perceber que Deus é riqueza, Deus é prosperidade, Deus criou esse planeta inteiro só abundância. Que é natural ser rico. O que é antinatural? A pobreza. Pega uma semente, joga no solo, o que acontece com ela? Ela cresce. Porque a natureza é abundante. O ser humano que desprogramou isso. Quando eu entendi isso e mudei a minha mentalidade, eu construí uma empresa milionária do zero. É muito interessante a gente começar com esse tópico, porque até mesmo pessoas trazem referências espiritualistas, bíblicas, né? As pessoas trabalham das mais diversas formas para falar sobre prosperidade, filosóficas também. E tá tudo bem, eu acho que todas têm seu peso, né? Até você falou, joga uma semente, os 4 elementos estão trabalhando sem pedir permissão. 24 horas por dia. O sol pede para brilhar? Não pede, né? A planta tá recebendo o sol, a água, a Você não terra, tem que tá, apertar né? nenhum botão. Ninguém pediu permissão, ninguém tem crença. Essas forças não têm crenças limitantes, né? Elas Exatamente. agem. Então é muito legal a gente começar por esse ponto. E como você une a questão da lei da atração, que é, de certa forma, abraçada por muitas pessoas, mal entendida por outras e negligenciada por muitos,
junto à questão científica, aí tem um tempero, tem um caldo interessante. Já existem correspondências que, dessa forma científica, né, a mente humana seria capaz de realmente atrair prosperidade, dinheiro e tudo aquilo que a pessoa coloca aqui? Com toda certeza. É por isso que hoje a minha especialidade é unir a ciência moderna, a física quântica, com a espiritualidade, porque a linha entre as duas é muito tênue. Tem uma frase de Einstein, que eu não vou saber falar exatamente como ele falava, mas ela é muito famosa, que diz o seguinte: quando você começa a estudar ciência, quando você estuda pouco a ciência, você se afasta de Deus. Mas quando você mergulha e estuda muito a ciência, você tem plena certeza de que Deus existe, que é impossível não existir Deus. Eu estou falando aquele que é considerado um dos maiores físicos do planeta, tá? Essa é uma frase dele, não é uma frase minha. Exatamente por isso, maravilhoso. Como que funciona? Imagina que você pega um jogo, sei lá, imagem em ação, entrega para ela, só que você tira as regras do jogo e fala: "Toma, filha, brinca". O que que ela vai fazer? Vai Ela jogar tudo vai pro alto, vai quebrar quebrar, a né? cabeça e vai jogar esse jogo errado inúmeras vezes. Por quê? Porque ela não recebeu as regras do jogo. A mesma coisa acontece com o ser humano. Por que que o ser humano não prospera? Por que que o ser humano não tem relacionamentos abençoados? Por que que o ser humano destrói a saúde? Justamente por isso. Porque ele chegou aqui no planeta e ninguém explicou para ele as regras desse jogo. Só que nós temos as leis universais que explicam exatamente isso. Então, por exemplo, nós temos a lei da gravidade. Que a lei da gravidade nos explica? Que existe uma força forte, certo? Que mantém tudo no chão. Então, veja, se eu soltar esse relógio, ele cai. Se eu e você subir no topo desse prédio e a gente se jogar lá de cima, o que vai acontecer? Ah, A gente vai cair. Importa que você seja homem ou mulher? Que você seja rico e eu pobre? Que você tenha dedicado a sua vida inteira para caridade e eu tenha matado 1 milhão de pessoas? Não importa, a gente vai cair, entende, maravilhoso? Essa é a lei universal. Esse planeta ele não funciona por bondade ou maldade. Ah, eu vou ser uma pessoa boa, então eu vou ganhar muito dinheiro. O ruim não existe. É aí que as pessoas confundem. A lei da atração diz o quê? Que é uma segunda lei universal. O universo, ele nos devolve aquilo que a gente vibra. Tudo que eu penso gera uma emoção, toda emoção ativa uma onda, essa frequência vibracional, ela entra em contato com o universo e me devolve não o que eu quero, me devolve o que eu vibrei. Então o universo ele é um espelho que me devolve o que eu sou e não o que eu quero, entende? Só que se eu começo o dia reclamando, se eu só reclamo da vida, se eu só fofoco, se eu só falo mal dos outros, se eu só fico olhando para boleto, se eu só fico vendo o lado negativo da vida, se eu assisto jornal o dia inteiro, se eu falo de morte o dia inteiro, o que que eu tô vibrando para o campo? totalmente desespero. Só frequências baixas. Então, o campo que não julga, ele apenas me devolve mais pessoas, situações e ocasiões que alimentam o que eu vibrei. Entende? As pessoas não entendem nem a espiritualidade, nem a ciência, porque não foi explicado isso para elas. Uma vez que eu entendi que quanto mais eu olho para o boleto, mais eu sinto desespero, mais eu reclamo, mais eu vou atrair isso para minha vida, eu vou continuar fazendo isso? De forma inteligente, não, né? Se você for inteligente, não. É isso. É muito interessante a gente falar sobre isso, sobre essa questão que envolvem mentalidades ao redor do mundo. Pessoal, doutora Proton aqui mais uma vez, quarta participação. Todas as vezes que ela vem, a gente tem papos muito interessantes e para que você saia de uma caixa. Então deixa o teu like. Se é a tua primeira vez, inscreva-se, fica até o final, porque ela sempre linka assuntos super interessantes. Beleza, pessoal?
Vamos que vamos, obrigado por você que está aqui assistindo. Interagir sempre bem quando a doutora Proton está aqui no podcast. E a gente está falando sobre globalização, sobre mentalidade humana. Eu acredito que as pessoas em qualquer parte do mundo tenham as mesmas capacidades, mas tenham crenças relacionadas aos países que vivem, né? Em relação à cultura, isso é normal. Cada país tem um inconsciente coletivo que pode ser trabalhado de forma interessante ou não. Lógico que você atrai um público de brasileiros que estão no exterior e algumas pessoas também são estrangeiras. Mas como que é essa questão de pessoas, são mais de 40 países, é isso? São mais de 40 países. Pessoas em mais de 40 países que a procuram e quais são as principais queixas em comum, independente do lugar que a pessoa está? Financeiro, em primeiro lugar. Desânimo, baixa frequência, baixa autoestima, problemas com relacionamentos, problemas com a saúde, vêm todos aí numa escadinha, tá? Mas globalmente, problemas com dinheiro. Eu quero explicar para você por que você tem problema com dinheiro, e depois que você ouvir isso, você vai mudar completamente sua vida, porque é impossível ter esse entendimento e você não identificar esse padrão em você e não mudar. Quando você vem para esse planeta, você já vem com a matriz divina. Você e Deus são uma coisa só. Isso quer dizer que você tem toda a riqueza e toda a abundância que existe no universo dentro de você. Você tem essa conexão. Mas quando você vem para o planeta, o seu primeiro estágio aqui é dentro do ventre da sua mãe. E ali você sofre as primeiras programações negativas. Porque tudo que a sua mãe sente, tudo que a sua mãe vive, você sente como se fosse com você. Então, se o pai vai embora, se o pai abandona, se a mãe é criticada, se a mãe tem ansiedade, se a mãe sofre de depressão, se a mãe tá com problemas financeiros, se a mãe tá com dificuldade de comer, tudo que a mãe sente, o bebê sente como se fosse com ele. Então, antes de pisar o seu pé aqui nesse planeta, você já nasce com uma programação de escassez, programação de dor, programação de baixa autoestima. Do momento do seu nascimento até os seus 7 aninhos de idade, você é totalmente programado pelos pais, pela família, pela escola e pela mídia. Então, olha só. A não ser que você tenha nascido numa família rica, daí já é diferente. Mas se você, como a maioria, e como eu, como você, nascemos numa família pobre, o que que aconteceu? Primeiro, nós temos os desprogramadores, tá? Primeiro desprogramador da sua vida, pai e mãe. Por que que o pai e a mãe que não tem conhecimento, mentalidade de riqueza fala? Eu não tenho dinheiro, para com isso, tá achando que eu sou banco? Dinheiro não dá em árvore, você só pede as coisas, menino burro, menina chorona. Só que a criança não tem a mente consciente, que é essa mente que vocês estão me ouvindo agora. A criança só tem a mente inconsciente. Então, tudo que você fala para uma criança é uma verdade absoluta. Você fala para uma criança, para de ser burra. Ela internaliza que ela é burra. Ela não tem a mente consciente, a mente julgadora para analisar que é só uma expressão do adulto. Aí depois, a sua criança, você foi, seus filhos vão para onde? Para a escola. E com todo respeito aos professores que estão ali fazendo o seu melhor, mas qual que é as condições dos professores no nosso país hoje? Exaustos, muitos tomando N remédios para ansiedade, para depressão, muitos afastados, burnout, trabalha muito e ganha pouco. Como que um professor desse vai programar a mente do seu filho para a riqueza? Não vai, só vai desprogramar cada vez mais. Aí você fala, filho, senta aqui na frente da televisão, vamos assistir um desenho. O que que o sistema programa na cabeça dos seus filhos? No desenho, os ricos são quem? Os malvados, os que roubam, os que fazem mal. E os pobres? Os bonzinhos, o mocinho, a mocinha. Então você não percebe o sistema global, que faz isso em todos os países, não é só no Brasil,
já programa a criança para ela ser um escravo do sistema. Então, até os 7 aninhos de idade, ela já tem toda a programação de escassez que vai ferrar com a vida dela inteira. Com 7 aninhos de idade, desenvolve a mente consciente, mas aí já programou. Só que se você buscar os dados da ciência, não são dados que eu estou tirando da minha cabeça, o ser humano, ele faz as escolhas 95% inconsciente. 5% das nossas escolhas nós usamos a nossa mente consciente, ou seja, nós escolhemos com a programação que fizeram na gente desde o momento que a gente nasceu. E hoje em dia ainda tem a chance de alguém estar ouvindo esse conteúdo, em qualquer parte do globo, né. E anos atrás, né, começo do século XX, todo o século XX que a gente está hoje vivenciando pessoas maduras, né, e que receberam essas crenças sem ninguém para chegar e falar abertamente, assim, alguém pesquisar sobre o assunto e ter uma informação, né.